Hoje nós estamos debatendo sobre o ano de 1964, golpe, revolução. Nós sabemos que foi um ano que mudou a história do Brasil e a gente não pode esquecer. Nós estamos vivendo aí um momento, novamente, com algumas questões e debates em curso. Eu acho que nós, para pensarmos qualquer coisa, nós temos que pensar um pouco também a nossa história. E a pergunta que ficou é se, quando o golpe foi perpetrado, quem o perpetrou sabia efetivamente o que estava fazendo. Não, nós vamos aqui, o que está acontecendo com o Jango é isso, então nós vamos fazer isso. Havia essa clareza? Bom, Rebeca, já no primeiro bloco, quantos temas a gente abordou, né? O que não significou esses 20 anos? Vocês estão já vendo que o programa é curto, né? Para o que a gente quer fazer aqui hoje. O seu breve testemunho sobre a sua vivência durante a ditadura militar, nesse trajeto para a sua escola, você falou do conflito social instaurado, que eu tenho certeza que se deu por carência de instâncias de diálogo no país naquele momento, e quando não há diálogo, as pessoas entram em conflito, né? Então, as pessoas atirando coisas dentro da vila militar e os militares agredindo a população. No primeiro bloco, você falou também em desaparecimento forçado, em tortura, e a sua pergunta inicial ali tinha sido sobre o aspecto documental da ditadura militar, né? O que a gente tem de documentação sobre isso tudo. Então, eu já queria aqui ressaltar a importância do testemunho, como o Paulo falou das vivências dele, você das suas vivências ainda na infância, daquele período. Existe um vasto material de memória social que a gente tem a responsabilidade nesse momento de levantar para tentar compreender todos esses aspectos levantados sobre o golpe, sobre esse momento inicial do golpe militar, quem acreditava que era revolução, quem acreditava que era um golpe de fato. Estava nos livrando do comunismo, enfim, né? Então, o nosso trabalho nas Comissões da Verdade não é apenas buscar essa verdade histórica, que é bastante plural, não no sentido de uma verdade única, mas sim um debate sobre esses fatos, de buscar exatamente no testemunho essa fonte para que o Brasil possa reconstruir ou construir a sua memória social na sua integralidade sobre esse período. Não é à toa que a Comissão Nacional da Verdade, que encerrou seus trabalhos em dezembro, fez 80 audiências públicas em mais de 20 estados da Federação Brasileira, exatamente para ouvir as pessoas sobre as suas experiências durante esse período e buscar esse tipo de relato. Foram mais de 1.100 depoimentos, 300 vindos de militares, outros aí 700 vindos de pessoas, né, que estavam vivenciando aquele período. E certamente houve uma pluralidade de versões nessas oitivas, todas elas abraçadas pelos membros da Comissão Nacional da Verdade, Comissão da Verdade do Rio. Mas acho que é importante a gente ter um norte quando a gente faz esse debate do que se a gente acha que foi legítimo o movimento que os militares, associado a um empresariado internacional, fizeram naquele momento. E nacional também, e vamos nacional combinar. também, perfeitamente. E se a gente legitima o que eles fizeram no passado, para que a gente saiba se nós desejamos o nunca mais ou se a gente aceita que isso se repita. Enfim, o trabalho das comissões da verdade... Que há murmúrios por aí, né? Nas redes exatamente, sociais. sempre existe. Sempre existe, na verdade. E o trabalho das comissões da verdade tem mostrado aspectos nefastos desse período da história brasileira e mundial, né? O mundo vivia um contexto de Guerra Fria, polarizado, em que os países precisavam se associar a projetos políticos específicos, se submetendo, na verdade, às grandes potências nesse cenário. E foi o que o Brasil fez nesse momento. Lembrando, muito bem lembrado, o aspecto levantado pelos colegas sobre quem são as vítimas da ditadura militar, e aí o Carlos coloca os 90 milhões de brasileiros, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, entregue para a sociedade, frisou que de 64 a 1970, somente em 6 anos de ditadura militar, o salário mínimo do brasileiro reduziu mais da metade. Se nós tomarmos como parâmetro o Índice de Desenvolvimento Humano que a ONU classifica os países, atualmente já naquela época, não no início da ditadura, mas já no final já existia esse índice, nós vamos ver que em 63, o Brasil só foi recuperar o Índice de Desenvolvimento Humano de 1963, pré-golpe, em 2011. Ou seja, olha o que significou esse período
para o brasileiro. E eu queria, inclusive, ligar isso à questão se estava planejado ou não. É que, na verdade, havia um modelo de desenvolvimento que foi feito, por exemplo, pelo Juscelino Kubitschek, tudo, que naquele momento, no início dos anos 60, estava se esgotando. E haviam duas grandes alternativas colocadas. E que não era nem entre socialismo ou capitalismo, mas era um que representava o João Goulart, que era de um desenvolvimento nacional popular, que era baseado numa aliança com os trabalhadores, com os setores do empresariado do nacional médio e pequeno empresariado nacional, e que buscava criar um mercado de massas, incluir elevação do salário, reforma agrária, que é um dos grandes ainda déficits históricos nossos, é que não recebemos uma reforma agrária, como todos os países que se desenvolveram no mundo realizaram. Né? Inclusive, já no século XX, o próprio Japão... É porque falta terra no Brasil, entendeu? A gente não tem terra suficiente. Não, tem terra... O problema é exatamente... claro, é a concentração de terra, que eram os desafios que o João Goulart colocou, por exemplo, no dia 13 de março de 64, no comício na Central do Brasil. Ele anunciou, era reforma agrária, era reforma universitária, como uma universidade que desse acesso à população e ao conjunto da população. Qual era a outra linha? Você falou do Jango, qual seria a outra linha? A outra linha era do grande empresariado nacional aliado às grandes multinacionais. E essa linha já vinha conspirando com os militares desde o Getúlio. Então, em 54, quando o Getúlio se mata, né, aquilo ali abortou, talvez tenha terminado a nascente um golpe que estava se gerindo já para eles assumirem o poder. Àquela altura. Em 61, quando o Jango estava na China e não queriam deixar ele assumir, só se evitou o golpe militar por causa da resistência do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, que estabeleceu uma rede de legalidade com rádios, e uma parte dos militares. Porque também tem que lembrar, nem todos os militares estavam associados a esse grande capital internacional. Havia um setor que foi perseguido, 7 mil militares foram perseguidos pelo golpe militar, porque defendiam a legalidade, a democracia e defendiam, inclusive, essa vertente de desenvolvimento popular. Então, na verdade, eles vinham, esse grande capital internacional e nacional associado, vinha já tramando tentar alcançar o poder já desde os anos 50. E conseguem em 64, com as consequências terríveis que tivemos e os atrasos, que até hoje é a questão do que permanece, por exemplo, não ter uma reforma agrária, né, que tenha distribuído a terra, as terras se concentraram cada vez mais nesse período, a renda se concentrou, e é claro, para um setor da classe média muito reduzido, que já se beneficiava do modelo anterior de desenvolvimento econômico, esse ainda continuou tendo algum tipo de benefício e tudo. Mas para a grande massa da população... brasileira sofreu... Não, deixa eu só mostrar rapidinho um vídeo aqui para a gente, quem está ali. Porque, de repente, a maioria das pessoas... Você é um estudioso, mas muitas pessoas da tua idade não têm necessariamente essa... Né, a lembrança e, às vezes, imagens, elas evocam a lembrança para a gente tentar nos posicionar historicamente, ver realmente, lembrar um pouquinho de alguns detalhes do que aconteceu. Vamos lá. Em 31 de março de 1964, militares, contrários ao governo de João Goulart, do Partido Trabalhista do Brasil, destituíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. O governo, comandado pelas Forças Armadas, durou 21 anos e implantou um regime ditatorial. A ditadura restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Quando a emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional em 1984, um dos líderes do movimento, que incendiara o país em defesa do voto livre, sentiu que chegara a sua hora. Mesmo tendo de concorrer no colégio eleitoral, composto em sua maioria por deputados e senadores do governista Partido Democrático e Social, Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro de oposição. Venceu em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim de mais de 20 anos de ditadura militar.
Comissão Nacional da Verdade é o nome de uma comissão brasileira que investigou as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 no Brasil, por agentes do Estado. Em 10 de dezembro de 2014, a comissão entregou o relatório final à presidente Dilma Rousseff. Essa comissão é formada por 7 membros, nomeados pela presidente Dilma Rousseff e 14 auxiliares. A lei que a instituiu foi sancionada pela presidente Dilma no dia 18 de novembro de 2011. E a comissão foi instalada oficialmente no dia 16 de maio de 2012. Quando a gente vê assim, é um resumo bem compacto, né? Rebeca, pois sim. não. A pergunta que você fez, quer dizer, sobre se os militares já imaginavam, sabiam, tinham planejado. A história, nós que nos dedicamos a estudar a história, a gente sabe que os homens podem ser sujeitos da sua própria história. E a história, ela tem sido muito mais, ao longo dos últimos milênios, né, a história dos grandes, dos poderosos, daqueles que concentraram muito poder. E um dos grandes problemas é exatamente isso, né? A grande concentração de poder, a grande concentração de poder econômico, poder militar e poder ideológico, poder cultural, né? Eu acho que muitos homens trabalharam pela divisão, pela repartição, né? As figuras religiosas, né? Não só Jesus Cristo, mas das outras tradições religiosas também. Eu acho que todas as religiões falam da repartição, né? Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. Agora, a ganância dos poderosos, das elites, dos criadores dos grandes impérios... Você usou, eu estava com a palavra guardada aqui, eu ia dizer, a ganância humana de mandar, exatamente. De se impor, de dizer, não, eu sou mais do que você, eu posso te matar, eu posso te exterminar. E de acumular, quer dizer, vendo tanta gente passando fome, tanta gente, né? Já naquela época, na década de 60, muita gente passava fome, muita necessidade. No Brasil. E a tecnologia sempre se desenvolvendo, possibilitando talvez acabar com isso. Então, se a gente observar na história do século XX, a quantidade de golpes militares na América Latina, só para ficar no nosso pedaço aqui, sem ir para a África, nem para a Ásia, que também já é uma outra história. Quantas ditaduras militares tivemos aqui? E existia uma chamada Doutrina de Segurança Nacional, que não foi produzida em português, foi produzida na língua inglesa e traduzida. E nós tivemos também ditaduras em outras partes do planeta orientado por essa terrível coisa que você até falou, quer dizer, essa ameaça do comunismo, porque vivíamos a famigerada Guerra Fria, né? A contraposição entre o modelo de desenvolvimento que era dos Estados Unidos, né, e o modelo de desenvolvimento da União Soviética, como se a gente fosse obrigado a ter que optar por uma coisa ou por outra, que não pudéssemos ter uma via de desenvolvimento. Quando, na verdade, a gente poderia ter encontrado o nosso caminho, que não seria nem de um e nem de outro, mas haver essa dualidade instalada no mundo e você meio que escolhe qual lado do mundo que você vai ficar. Isso foi tentado, por exemplo, pelo Jango, foi tentado pelo Allende no Chile, que era um caminho de desenvolvimento popular, por eleição democrática. Inclusive, havia pesquisas que apontavam que na eleição no ano seguinte o João Goulart seria reeleito com uma larga margem da população, que inclusive foi uma pesquisa que nunca foi divulgada, né, que era para legitimar. Eu li hoje uma coisa, e com isso eu vou fazer a passagem para o próximo bloco, que eu vou ser sincera, que eu não sabia. Eu lembro, embora que nesse período eu passei um período fora estudando e tal, mas eu lembro perfeitamente do Geisel, eu lembro do João Figueiredo. Enfim, o João Figueiredo, então, todo mundo lembra mesmo, porque ele foi o último, embora que ele tenha saído pelas portas dos fundos, quando, né, ali na transição de volta para a democracia. Mas eu li hoje uma coisa que eu achei curioso, e com isso a gente vai fazer essa virada, que o Geisel, ele depois admitiu que ele não tinha esse fervor democrático todo, não. Mas ele percebeu que as coisas estavam fora de controle na caserna, nos quartéis. Ou seja, essa ganância, essa coisa do poder. E a ilegalidade, a baderna, estava assim instalada. Ou seja, pessoas... Porque eu penso assim, digamos que o regime que seja, embora que eu quero um democrático, mas se a lei, mas essa que é justamente a característica de regimes
ditatoriais ou de exceção, é que eles ignoram a lei, os direitos humanos, os direitos das pessoas. Então, quando você começa... o quê? São, não sei, 500 pessoas aproximadamente foram mortas e milhares torturadas. Dessas 500, se tem noção ainda quantas as famílias efetivamente não sabem onde elas foram enterradas? Só como é a que é Comissão de isso? Anistia do Ministério da Justiça, que faz um trabalho de anistia política, reparação integral para as vítimas da ditadura militar, tem 70 mil processos de pessoas que pleitearam reparação por prejuízos diretos causados pelo governo militar. Só 70 mil processos aí. A Comissão Nacional da Verdade, nas suas investigações, abriu frentes como a investigação das violações cometidas contra os indígenas. 7 mil indígenas desapareceram na construção de estradas no Amazonas, nos camponeses, né? Você tem vários setores da sociedade A forma que tudo foi, então, conduzido, até em nome do progresso, naquele momento, teve essa veia, entendi, arbitrária. Sem dúvida. E de mortos desaparecidos, tem, por exemplo, considerados diretamente a Comissão Nacional né? da Verdade terminou o trabalho agora, vamos trabalhar com o número de 500 mortos desaparecidos. Mas são mais esses 7 mil indígenas, não se investigou na integralidade as violações camponesas. Assim, a Comissão Nacional da Verdade mesmo reconheceu que são investigações a serem continuadas, porque é muito complexo, o Brasil é muito grande. E foram tantas histórias que uma comissão somente não dá Mas conta. o que a gente percebe, então? Que meio que o feitiço virou contra o feiticeiro. A coisa saiu fora do controle e, pelo menos foi o que eu olhei, que eu falei assim, engraçado, eu já li tanto sobre isso, mas eu não lembro desse dado aqui. Eu sei que ele não foi o único componente, havia uma série de coisas. Que outros componentes, que nós já estamos chegando ao último bloco, mas o que eu queria também para este último bloco é saber como anda exatamente a questão da Comissão da Verdade e como é que vocês veem, quais as lições, dentro dos estudos das áreas que vocês desenvolvem, quais são as lições da Revolução ou do golpe de 64 para hoje, para esse momento que nós vivemos hoje, em que às vezes a gente vê assim, sopros um pouco de restrição de liberdade de expressão, de aqui, acolá, coisas acontecendo, pessoas, vamos voltar para o regime militar que é melhor, elas não sabem o que elas estão falando, enfim, mas como elas falam, muitas vezes em redes sociais, e a pessoa nem sabe nada de história, nem pesquisa, só pode, porque para poder esposar. Então, como é que vocês veem esses sussurros? Um grande brasileiro que ainda não foi reconhecido toda a sua grandeza, tudo que ele fez, chama-se Herbert de Souza. José Herbert de Souza, o Betinho. O Betinho. Né? Que eu acho que a gente precisava valorizar mais a importância do trabalho dele, porque ele fez a campanha contra a fome, né? Pela cidadania, contra a fome, e ele definiu o que é democracia, que eu acho que a gente precisa estudar bem o que é democracia. Eu vou deixar todo mundo no suspense, porque a gente vai para o intervalo, e assim que eu voltar, você vai dar a definição do Betinho, a gente volta já.